As semifinais da Copa do Brasil impactam de alguma maneira no planejamento do Internacional para a temporada de 2026, principalmente a partir do momento em que a direção busca anunciar o mais rápido possível profissionais que ainda estão faltando para a montagem do elenco, um executivo de futebol e principalmente o treinador. Os nomes já estão colocados e a classificação do Corinthians e a eliminação do Cruzeiro trazem consequências que podem, primeiro, colocar o Cruzeiro como um concorrente na busca pelo técnico Tite e coloca Fabinho Soldado, o mais cotado a assumir o cargo de executivo de futebol, como um cara que só poderá assumir a partir da próxima semana. A gente fala também sobre alguns movimentos que aconteceram no bastidor, a reunião de Borré com o presidente Alessandro Barcelos, onde o atacante colombiano teria sugerido a redução do seu salário. A decisão de Fernando ao ser contatado pelo Internacional para um retorno ao clube. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 14 de dezembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre as semifinais da Copa do Brasil, que colocaram Corinthians e Vasco frente a frente, dois jogos que acontecem no próximo meio de semana e no outro final de semana do dia 21 de dezembro, tá? Mas principalmente, a classificação do Corinthians em cima do Cruzeiro traz impactos importantes para o ambiente colorado. O primeiro deles, o Corinthians se classificando para a final deverá ter uma consolidação do trabalho de Dorival Júnior, que deverá se manter como técnico do Corinthians na próxima temporada. E desta forma, o Corinthians se afasta de maneira definitiva de Tite, que é o ficha 1 do Internacional e que estava sendo cotado pelo Corinthians em caso de uma saída de Dorival Júnior, o que, convenhamos, com essa classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil, fica bem menos provável. O grande ponto em relação à classificação do Corinthians é que Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians e que é cotado para assumir o cargo no Internacional, só se liberará depois do dia 21 de dezembro. O que, de certa forma, é até esperado pelo Internacional, tá? O presidente Alessandro Barcelos deixou claro na entrevista coletiva que ele concedeu na última sexta-feira que é bem possível que a gente tenha um anúncio de um executivo de futebol antes, ou depois, melhor dizendo, do anúncio de um treinador. O executivo de futebol, dentro da circunstância específica que o Inter vive, poderá vir depois. E a circunstância específica é justamente o fato do executivo buscado pelo Inter estar disputando a fase final de Copa do Brasil. Portanto, Fabinho Soldado é um cara que deve vir para o Inter, mas somente depois da próxima semana. Mas a eliminação do Cruzeiro traz impactos importantes também, porque o Inter negocia com o Tite para ser o técnico, e o Cruzeiro, a partir de agora, deverá buscar no mercado outro treinador e tem em Tite o seu ficha 1 também. Isso acontece porque Leonardo Jardim deverá pedir demissão para não seguir mais a sua carreira de treinador de futebol depois da eliminação para a equipe do Corinthians. Uma reunião na segunda-feira deverá sacramentar isso entre Leonardo Jardim e direção do Cruzeiro, e o Cruzeiro deverá, a partir disso, buscar Tite como seu ficha 1 para trabalhar na Toca da Raposa. Existem algumas questões aí, tá? A primeira delas, o Léo Jardim não está fora do Cruzeiro ainda, tá? Ele deverá pedir demissão de acordo com informações do GE. Globo, mas ele não oficializou isto ainda, não oficializou a sua saída ainda, por mais que ela seja bem provável que aconteça. O Cruzeiro, além do Tite, mira no Arthur Jorge, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Mas o Arthur Jorge é um nome mais complicado em função de ele estar defendendo atualmente o Al Rayyan do Catar. E o Tite, de fato, é o ficha 1. Mas tem um episódio que está sendo recuperado neste momento entre Tite e Cruzeiro. O Pedro Lourenço, que é o dono do Cruzeiro, ele, ao apresentar o Gabigol no início de 2025, deu uma cutucada, uma alfinetada em Tite. Desse jeito aí, ó. Ô Samuel, mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, ele falou que não viria, não.
Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Aí, ó. Agora você sabe. E essa fala do Pedro Lourenço sobre o Tite pode causar um mal-estar entre Tite e Pedro Lourenço. Pode não causar também, e tudo isso ser superado através de uma conversa. O Pedro Lourenço, todo mundo fala que é um cara habilidoso, para lidar com as pessoas, é um cara carismático, mas existiu essa cutucada do Pedro Lourenço. O Gabigol deverá sair do Cruzeiro, não é um problema para a chegada do Tite, mas em algum momento houve um desdém em relação a Tite por parte do dono do Cruzeiro. Talvez isto entre na equação onde o Inter está tentando contratar Tite e o Tite deverá receber uma proposta do Cruzeiro. Sobre Inter e Tite, as conversas acontecem entre Abel Braga e Tite. O Tite ficou de dar uma resposta nesta segunda-feira para o diretor técnico colorado para que se avance nas tratativas. E o Inter está bem otimista para que o Tite diga sim. E essa informação deverá vir entre segunda e terça de avanços ou não do Internacional pelo ex-técnico da seleção brasileira, tá? Na tarde desse domingo, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre uma reforma no elenco que deve acontecer a partir também da identificação da direção colorada e do presidente Alessandro Barcelos sobre jogadores que foram superestimados no momento da contratação e que não deram uma resposta que o Inter esperava no final da temporada. Quando eu digo final da temporada, a briga do Inter contra o rebaixamento. E eu cito os 3 jogadores, tá? Que decepcionaram neste ponto a direção do Internacional: Thiago Maia, Bernabé e Rafael Borré. Mais detalhes no vídeo que eu gravei na tarde desse domingo, é só conferir aqui no canal. Mas tem uma história que surgiu nesse domingo sobre Rafael Borré, que repercute bastante e que mostra uma percepção de ambiente do Borré importante. Essa matéria foi publicada pelo Tomás Rames, do GE. Globo, de que antes da partida contra o São Paulo em Santos, o presidente Alessandro Barcelos se reuniu com o Borré e disse que não teria condições de pagar o salário do Borré em 2026 em caso de rebaixamento do Internacional e que ele teria que ser negociado. E o Borré teria dito ao presidente que sentia uma dívida com o Internacional caso o Inter fosse rebaixado e que não abandonaria o Inter e que aceitaria revisitar o seu contrato, revisar o seu contrato para receber menos, se adequar à realidade financeira do clube e tirar o Inter da segunda divisão. Foi uma atitude que foi muito elogiada no bastidor do Internacional, teria sido muito elogiada no bastidor do Internacional, mas que não garante Borré em 2026 dentro deste contexto de Série A no Internacional. O Inter ficou. O Borré não vai revisar o seu salário. E ele é o maior salário do elenco. E não tem entregado para isso. O Inter, se puder, irá repassar Borré para outro clube. A questão é que chegue propostas pelo Rafael Borré. Isto é um pouco mais complicado, mas se vier propostas, o Inter sim deve liberar o jogador, mesmo com a boa relação que existe entre ele e direção do Internacional. Quem não estará em 2026 no Internacional, muito provavelmente é o volante Fernando. Existe uma expectativa do Inter retomar contato com ele, para ele voltar a jogar pelo Inter em 2026, já que o Inter tem a preferência de retorno do Fernando, mas o jogador está deixando vazar através do seu staff que a tendência é que ele encerre a carreira como jogador de futebol. O Fernando, inclusive, está passando um tempo na Europa, desde que ele se lesionou. Ele não voltou a jogar, passou por um tratamento, rescindiu o contrato com o Internacional e aí está na Europa e já está encaminhando algumas situações para a sua aposentadoria. Fernando não deve voltar a jogar futebol e com isso não deve voltar ao Internacional. É uma opção fora do contexto do Inter para 2026. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds dessa segunda-feira, onde tem campeonatos espalhados pelo mundo, tem Liga Inglesa, Premier League, Manchester United contra Bournemouth. Odds do United, 1,77. Tem também pela Série A do Campeonato Italiano, Roma e Como. Odds da Roma, 2,1. Vai lá na KTO, jogue com responsabilidade, tem o aposte e ganhe. Você faz uma aposta, clica no aposte e ganhe, e se você perder, você ganha ainda R$10 de aposta grátis, válidas para odds de no mínimo 1,8, tá? Jogue com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!